E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos nos aprofundar nesse assunto de microserviços. Vamos bater um papo sobre microserviços de forma um pouquinho mais aprofundada do que o que a gente conversou nos padrões de microserviços. Então vamos lá, a gente já sabe o que é um microserviço. Mas nesse capítulo a gente vai começar a falar sobre arquitetar microserviços. Então vamos conversar um pouco sobre esse processo de arquitetar microserviços. E como eu comentei, a gente já sabe o que é um microserviço. Nós sabemos que um microserviço é alguma aplicação ou algo parecido com uma aplicação que tem acesso a determinados dados, é um serviço pequeno que se comunica com outros, etc., sem falar de definições formais aqui. Só que pensando nessa definição de um microserviço, o que compõe? O que eu preciso ter dentro de um único microserviço para que ele seja realmente funcional e usual, utilizável, né? Então, vamos conversar sobre o que compõe um microserviço, o que um microserviço tem dentro dele. Então, a gente sabe que um microserviço ele é dono de determinados dados e ele é responsável pelo processamento desses dados ou informações. Então, o questionamento é, será que o microserviço ele pode ser visto como um único processo rodando em um único servidor? E essa terminologia de processo é bastante conhecida por quem já estudou os 12-factor apps, a metodologia de aplicações de 12 fatores, mas assim, sem pensar muito nesse conceito também, um microserviço é uma única aplicação rodando em um servidor só? Será que isso já compõe um microserviço? Então vamos pegar um exemplo partindo do mais simples e indo incrementando um pouquinho devagar. Então a gente tem uma aplicação e essa aplicação precisa se comunicar com algum banco de dados. É comum que microserviços acessem dados. Então a gente já começa tendo mais do que um único processo ou uma única aplicação. A nossa API, vamos chamar assim, a nossa aplicação principal, precisa se comunicar com um servidor de banco de dados. E isso, via de regra, esses dois já estão em servidores diferentes. Então deixa eu pegar aqui o apontador. Eu tenho o meu código em um servidor e o meu banco de dados em outro servidor. Até porque eles precisam ser otimizados para coisas diferentes. Talvez o meu banco de dados precise de muita memória, já a minha aplicação precise de mais processamento e não tanta RAM. Enfim, meu servidor de banco de dados com certeza vai precisar de discos rígidos mais otimizados. Enfim, então a gente separa isso em servidores diferentes. Mas não para por aqui. Nós já temos 2 servidores, mas isso ainda pode ser incrementado. Por exemplo, se eu precisar replicar minha aplicação. Imagina que esse ponto de entrada do meu microserviço, ou seja, minha API, a minha interface com o mundo externo, ela receba muitas requisições. Então eu preciso dividir o trabalho em vários servidores, em várias máquinas. E isso vai ser controlado por um load balancer. De novo, fazendo analogia com cursos que a gente já tem aqui na Lura, com Nginx a gente pode criar load balancers e distribuir a carga entre várias APIs. Então dessa forma a gente já tem aqui, só nesse cenário simples, 4 servidores dentro do mesmo microserviço. 3 servidores de aplicação, rodando nossa API, e um servidor de banco de dados, que vai conter nossos dados. Mas e se eu também precisar replicar os meus bancos de dados? Ou fazer particionamento deles? Se eu precisar ter um banco de dados muito otimizado para escrita e outro muito otimizado para leitura, talvez minha aplicação tenha muita leitura, eu recupere muitos dados e não escreva tanto. Então eu posso separar essas operações ou simplesmente fazer réplicas mesmo para backup, etc., para manter segurança. Então aqui eu já tenho 5 servidores, 2 de banco de dados, 3 de aplicação. Só que também não para por aí. O microserviço pode realizar tarefas além do que a sua interface pública permite, além do que serviços externos podem solicitar para ele fazer. Ele pode ter, por exemplo, tarefas agendadas. Um processamento, imagina que no final de todos os dias você pega todas as imagens que foram enviadas e faz uma otimização nelas, que é um processo demorado. Ou acontece algum evento na sua aplicação e você precisa ter algum consumidor, um processador de mensagens, que vai pegar esse evento e quando ele encontrar esse evento, que não precisa ser na hora que o evento aconteceu, ele vai pegar isso e fazer o processamento necessário. Então existem vários componentes em um microserviço. Só que nesse nosso exemplo simples, nós temos 7 servidores. A gente tem 2 de banco de dados, a gente tem 3 de aplicação, a gente tem 1 de tarefas agendadas e um processador de mensagens. Então repara que muita coisa pode compor um microserviço. É importante citar que microserviços é muito mais do que só programação, porque se você estuda aqui na Lura, você muito provavelmente já sabe criar APIs.
Também tem cursos aqui para você gerenciar bancos de dados. Existem cursos para você trabalhar com sistemas operacionais, agendar tarefas. Existem cursos de mensagerias, de serviços de stream para você saber consumir esses dados e publicar esses dados. E o conhecimento, quando você trabalha com microserviços, você une todos esses conhecimentos para aplicar numa arquitetura um pouco mais complexa, que tem as vantagens e desvantagens que a gente já falou. Então vamos dar uma olhada rápida em um exemplo da vida real. Essa aplicação, eShop on Containers, é uma aplicação de e-commerce fictícia que está disponível na internet justamente para o estudo de microserviços. Então eles disponibilizam essa imagem, essa arquitetura aqui. Isso é constantemente atualizado com novas tecnologias, etc. Então aqui eles mostram tecnologias usadas principalmente em aplicações Microsoft. Então tem .NET, tem o TypeScript, tem C#, enfim. E aqui a gente tem diversos microserviços fazendo tarefas diferentes. E o nosso microserviço de pedidos, ele tem uma API, ou seja, ele tem aqui um processo rodando API, que pode ter, na verdade, vários servidores, a gente não sabe. E tem um outro processo que são de tarefas de plano de fundo, algo que você não precisa executar na hora que seu microserviço é chamado. Então repare que esses dois se comunicam com o banco de dados, e esse banco de dados também pode estar replicado. Então aqui a gente já tem uma visão um pouco mais real de como seria um microserviço com mais componentes. A gente vai passar por essa imagem em outros momentos para falar um pouco mais dela, mas basicamente a gente já começa a entender que um microserviço é composto de vários componentes. Entendida essa parte, agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato entre vários microserviços, mas no próximo vídeo.